Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Raifran e na aula de hoje vamos falar sobre unidade, medida de capacidade. Um conteúdo que você já ouviu posteriormente, a gente vai fazer mais exemplificações e aprofundar um pouco mais o conteúdo, tá ok? Bem parecido com as unidades anteriores. Então, vamos começar aqui com a seguinte leitura, né? A gente tem que relembrar novamente o que é uma grandeza, né? Definimos por grandeza tudo aquilo que pode ser contado e medido, como o tempo, velocidade, comprimento, preço, idade, temperatura, entre outros. Na física, nós temos essa tabela com as unidades que são universais, né? As mais conhecidas são comprimento, massa e tempo. Sempre relacione que essas grandezas possuem uma certa unidade de medida que é padrão. Ali nós vemos metro, quilograma, segundos, e todos têm um certo símbolo. Só que na aula de hoje vamos falar de capacidade, tá ok? Então lembre, grandeza é tudo aquilo que pode ser contado ou medido. Mas no caso, gente, né? A gente já ouviu falar aqui que é capacidade? Que tal observarmos que o dicionário afirma, né? Segundo o dicionário Aurélio, capacidade é o volume ou o âmbito do interior de um corpo que é vazio, né? Aí eu faço a seguinte indagação. Será que há algum recipiente em sua cozinha que relembre essa definição? Algo que tenha um corpo vazio aí na sua casa? Então, tudo que nós estudamos na matemática, a gente tem que tentar trazer para o nosso dia a dia, tá bom? Então, analise isso aí e pense se você tem algum objeto que lembre essa definição. Então, através disso, né, eu quero que você veja essa imagem, né? Porque a partir dessa imagem, podemos perceber que vasilhames têm suas respectivas capacidades. Litros de água, galão d'água. Primeiro que eles vêm na nossa mente, né? Quando a gente fala esse conteúdo. Então, vimos como as capacidades são bem mais próximas da nossa realidade, só que a gente não trabalha com os termos, talvez, matemáticos. Mas a gente trabalha isso no dia a dia e é muito útil, tá ok? Vimos aqui esse exemplo dos vasilhames, né? A gente vai prosseguir falando o seguinte, que as capacidades, gente, são grandezas que estimam uma quantidade de líquido em um certo recipiente. Não esqueça, capacidades são grandezas que estimam uma quantidade de um líquido em um recipiente. Mas antes de conhecer as unidades de medidas de capacidade, é importante fazer uma distinção entre alguns termos. Quando falamos em volume, estamos se referindo ao espaço que um corpo é capaz de ocupar. Mas ao falarmos de capacidade, estamos nos referindo ao volume de um líquido que pode ser acomodado dentro de um certo recipiente. Então, cuidado para não confundir volume e capacidade. Perceba que geralmente o litro é utilizado como referência ao se falarmos em líquidos. Isso porque ele foi definido pelo Sistema Internacional de Unidades, né, como a unidade padrão de capacidade. Ou seja, quando falar no caso de capacidade, você tem que lembrar de litros automaticamente, tá ok? E utilizamos litros para medições convencionais, como uma jarra de suco, um galão d'água, ou, né, na piscina, né, quantos litros a gente vai conseguir utilizar para encher ela. Então, é a nossa capacidade que nós estamos trabalhando aqui. Outro tipo de capacidade que a gente pode falar da unidade é sobre mililitros, né? Que é utilizado para expressar capacidades menores, um recipiente, como um copo ou uma latinha de refrigerante, ok? Então, dependendo da situação, a gente pode trabalhar com essa unidade. Então, gente, já na medida de capacidade, a gente tem que ver algumas situações, né? E é o seguinte, que é necessário utilizar medidas de capacidades maiores ou menores que o litro, que é a nossa unidade padrão. Por exemplo, uma lata de refrigerante comporta menos que 1 litro. Já uma outra caixa d'água tem a capacidade para mais de 2.000 litros, ou seja, bem maior do que litro. E daí a gente vem falar o seguinte, que os múltiplos são utilizados quando há uma quantidade maiores que litros, e são 3. Decalitro, hectolitro e quilolitro. Essas palavras são bem comuns, né? Deca vem de 10, hecto de 100 e quilo vem de 1.000, cada um com o seu símbolo. Se eu tenho, no caso, os múltiplos, ou seja, aqueles que são maiores, né? A gente não pode deixar de falar, né, dos menores, ou seja, os submúltiplos. Já os submúltiplos são utilizados quando há uma quantidade menores que litros, que são 3 também. O decilitro, o centilitro e o mililitro, cada um com seu símbolo específico, tá ok? Toda vez que temos unidade padrão, temos seus múltiplos e submúltiplos. Tirando isto, né, o que é preciso a gente estudar? Sobre a conversão de medidas de capacidade.
A conversão de um litro para seus múltiplos e submúltiplos pode ser feita de acordo com algumas relações, tá ok? Que muita gente lembra. Por exemplo, 1 quilolitro equivalente a 1000 litros. 1 hectolitro, né? Hecto vem de 100 litros. Assim como a palavra deca vem de 10, ou seja, a cada 1 decalitro equivale a 100 litros. E também posso dizer assim, que 1 litro é igual a 1000 mililitros, 1 litro equivalente a 100 centilitros e que 1 litro é equivalente a 10 decilitros, ok? Então, a gente temos algumas relações que você pode utilizar posteriormente, tá ok? Tirando essa parte, é importante também você saber aquela tabela de conversão, né? A gente tem ali no meio a unidade fundamental, que é o litro, tem os maiores, que são os múltiplos, e abaixo os seus submúltiplos. Nós temos ali o quilolitro, o hectolitro, o decalitro, o litro como unidade base, né? O decilitro, o centilitro e o mililitro. Então, para fazer a conversão de cada um deles, nós temos algumas estratégias, né? E uma delas que a gente percebe que é bem padrão em alguns cálculos, que quando você vai fazer o cálculo, vamos supor, do maior para o menor, você pode fazer a multiplicação ou o inverso, né? Quando você quer fazer a conversão de um elemento menor, unidade menor para o maior, eu faço a divisão por 100. Lembrando que você pode colocar o símbolo para ficar bem melhor, tá ok? Você tem que saber dessa tabela e uma das estratégias é utilizar a base 10, tá ok? Um momento bem importante da nossa aula de hoje. Mas vai ficar bem melhor se nós colocarmos exemplos. Então, olha, é nosso primeiro. Uma nova embalagem de leite contém 6 litros de leite. O que corresponde à quantidade de mililitros é... Aí vem a pergunta, é a letra A, 60 ml, letra B, 600 ml, ou letra C, 6.000 ou 60.000, como nós temos a opção C e D. Então, para você resolver essa questão, é o ideal lembrar daquela tabela e observar quais são as unidades que eu vou ter que trabalhar aqui, tá ok? Então, para resolver, eu vou usar a base 10, né? Novamente, ele fala de uma embalagem, né? Que contém 6 litros, eu quero passar para mililitros. Então, qual é o meu primeiro passo? Observe quantas casas pulamos de litros para mililitros. Coloque a tabelinha para você se organizar. E depois você vai fazer o quê? Vai contar quantas casas você vai de litros para mililitros. E a gente pula 1, 2, 3. Ou seja, 3 casas para a direita. Observou o primeiro passo? Qual vai ser o segundo? Quando a gente vai do maior para o menor, ou seja, da esquerda para a direita, vamos multiplicar o valor dado 3 vezes por 10. Ou seja, vamos multiplicar ele 3 vezes, né? Então, o valor que ele nos deu foi 6 litros. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui o número 6 e vou multiplicar com o número 10 3 vezes ele mesmo. 10 vezes 10 vezes 10 vezes 6 vai ser igual a 6.000 ml. Ou seja, 6 litros equivale a 6.000 mililitros. E assim eu chego na alternativa a letra C. Ok? Bem tranquilo, 2 passos. Veja quantas casas você vai ter que trabalhar e fazer a multiplicação nessa situação. Ok? Vamos aqui para o nosso segundo, né? Olha aqui o enunciado. Observando uma vasilha, João viu a informação que a capacidade dela era de 72.000 mililitros. Se transformarmos essa capacidade de mililitros em hectolitro, qual seria o resultado? Olha aí as opções e a gente vai fazer o cálculo de uma forma que chegue em uma delas. Vai ser 0,72, 7,2, 72, né? Ou 730. Então, vai bater uma dessas respostas. Então, preciso de uma coisa específica. Saber quais são as unidades que eu vou trabalhar. A gente vai ver aqui a seguir a resolução. Então, novamente, vou usar aqui a base 10 para a gente resolver a situação. E os números e as unidades que nós vamos trabalhar é o seguinte. Eu quero transformar 72.000 mililitros em hectolitros. Então, o primeiro passo é observar quantas casas eu vou pular de uma unidade para outra, ou seja, de mililitros para hectolitros. Veja aqui a nossa tabelinha, né? Para você pular de uma para outra, de mililitros para hectolitros, vamos pular 1, 2, 3, 4, 5, né? Ou seja, vamos pular 6 casas para a esquerda, ok? Então, esse é o nosso primeiro passo. Qual é o segundo? Nós vamos dividir o valor dado por 10 5 vezes. Ou seja, professor, vou pegar o número 72.000. Então, fechando aqui, o que você precisa fazer? Vou pegar 72.000
e dividir ele pelo número 10 5 vezes. Então, dividir 1, 2, 3, 4, 5. E quando você divide, vai te dar a resposta direta, ou seja, 0,72 hectolitros. Então, gente, nós temos a nossa resposta, a opção letra A. Então, novamente, veja quantas casas você vai pular, aí você vai fazer uma multiplicação e uma divisão. Aqui é a divisão porque estou pegando do menor para o maior, tá ok? Esse foi o nosso exemplo número 2. Aqui agora vamos para o nosso exemplo número 3, tá ok? Um exemplo bem tranquilo que fala o seguinte: uma empresa de bebidas quer inovar o mercado com um novo suco e apresenta uma embalagem com 2 litros. Aí vem a pergunta: em quantidade de centilitros equivale a quanto, gente? Então as opções que nós temos é o quê? 20, 200, 2000, ou seja, 20.000 centilitros. Então nós vamos resolver ela e vamos encaixar em uma dessas opções, tá ok? Então você tem que perceber duas coisas, né? O primeiro que eu sempre geralmente peço, saber o valor numérico e a convenção que nós temos que fazer. Ou seja, ele quer transformar 2 litros em centilitros. Então, o primeiro passo, quantas casas vamos pular de litros para centilitros? Colocando a tabela, é bem visível que nós vamos ter que pular 1, 2 casas. Ou seja, 2 casas para a direita. Só que nesse exemplo eu vou utilizar a vírgula, que para alguns é bem mais fácil. Visto que são 2 casas para a direita, você vai fazer o quê? O segundo passo, vamos pegar a vírgula e pular 2 casas para a direita. Bem simples. Veja como é que é. 2 litros, gente, é 2,0. Né? Equivalente eu posso colocar. Você vai colocar então 2,0 e vai pular aqui a vírgula 2 casas. Professor, nesse espaço que não tem nada, você vai colocar o número 0. Ou seja, 2,0 pulando 2 casas para a direita vai ser igual a 200 centilitros. Assim eu chego na alternativa B, tá ok? Então, resumindo, pessoal, quando a gente vai trabalhar com a vírgula, basta você olhar quantas casas vai para a direita ou vai para a esquerda e você vai ter que pular ela. Ele é bem mais simples que o outro, tá ok? Então aqui a gente fecha a nossa aula. Então, se eu fosse fazer um resumo, quais são as partes principais que você precisaria hoje? Lembrar que grandeza é tudo aquilo que pode ser contado ou medido, né? A unidade principal de capacidade é o litro. Eu tenho os múltiplos, submúltiplos. Temos 2 formas de resolução. Ou usa a base 10, você vai multiplicar ou dividir, dependendo se é do maior para o menor, multiplicando. Se for o inverso, vai ser dividindo. Mas a forma melhor é, no caso, o uso da vírgula. Tá ok? Então a gente fecha nossa aula por aqui. Não esqueça de entrar na plataforma Duque e até mais.